Olá pessoal, o comandante Leonardo Matos aqui, Conexão GEL 364, sexta-feira, 28 de novembro de 2025, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana. Uma ação militar contra a Venezuela pode ser a saída para Trump. Este é o título do Conexão GEL 364, explico para vocês daqui a pouco, mas antes de prosseguir, sempre lembrando a vocês, deixem o like de vocês ou o dislike se não gostarem. Façam comentários, principalmente compartilhem com seus amigos que ainda não seguem o Conexão GEL. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, Instagram. Muita gente ainda não sabe que o Conexão GEL está no Instagram. Diariamente eu posto várias notícias, eu replico várias notícias da mídia internacional lá no Instagram e no Facebook. Então sigam os canais aqui do Conexão GEL. Pois bem, por que eu escolhi esse título? É importante nós entendemos algumas questões. Eu já comentei com vocês outras vezes que a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, aliás, o documento mais importante do que os Estados Unidos têm, sai a cada 4 anos. Há uma expectativa pela divulgação do novo documento. Alguns, inclusive, dizem que esse documento já está pronto, né? O presidente Trump estaria aguardando aí a hora certa para divulgá-lo. E nessa nova estratégia, também há uma quase unanimidade pelos analistas que virá mencionando claramente a questão da prioridade para o entorno estratégico dos Estados Unidos. Muito importante isso. E eu acho que estava precisando mesmo. Os Estados Unidos, há muitos anos que não tem dado a devida atenção ao seu entorno estratégico, que é o continente americano. E, logicamente, poder não admite vácuo, a China aumentando a presença nos países da América Central, América do Sul e também, de certa forma, a Rússia e até mesmo o Irã. Temos aí presença iraniana, especialmente ali na Venezuela. Bom, é muito importante para qualquer análise geopolítica sempre olhar mapa, geografia. Geografia segue sendo importante em análises geopolíticas. E o continente americano estar seguro é, logicamente, importante para os Estados Unidos. Não é só uma questão do narcotráfico, imigrantes ilegais, mas, como eu falei, esse aumento da influência de outros países contrários aos Estados Unidos, contrário à liderança dos Estados Unidos, especialmente China, né? E temos aí a presença da Rússia em Cuba e Venezuela. E aí vamos na questão do tema, né? Venezuela é uma pedra no sapato dos Estados Unidos. Tem aí a maior reserva de petróleo do mundo, é um petróleo pesado, é verdade, mas a maior reserva de petróleo do mundo. E imaginem trocar o governo da Venezuela para um governo favorável aos Estados Unidos, seria para os Estados Unidos, geopoliticamente falando, excelente. Mas por que eu estou falando que uma ação militar agora poderia ser interessante para o Trump? Pelo momento que ele está vivendo, né? Nós estamos com as questões aí daqueles documentos do Jeffrey Epstein, né, que vão ser liberados agora pela justiça, todos os documentos. Isso aí vai dar ainda muita notícia, muita polêmica. A popularidade do Trump baixou essa semana novamente, ficou na faixa entre 38% e 42%, a menor desde que ela assumiu este segundo mandato importante. As negociações Rússia e Ucrânia, que os Estados Unidos, logicamente muito interessado, está no impasse, vou comentar logo após, e o presidente dos Estados Unidos pode utilizar essa situação da Venezuela também até como um bode expiatório, seja, algo assim para distrair a atenção dos americanos dessas outras questões importantes, mas o ideal para o Trump, obviamente, é que o Maduro deixasse a Venezuela para a Rússia, para Cuba, junto com seu círculo político. Essa é a grande questão. Isso não é fácil. Muita gente ali na Venezuela de olho no Maduro, não querendo que ele saia do poder, porque tem muita gente ganhando muito dinheiro com toda a corrupção, narcotráfico, etc., que acontece na Venezuela. Novidades dessa semana, terça-feira, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, o brigadeiro Daniel Kane, esteve onde? Trinidad e Tobago. Já comentei com vocês semana passada a presença dos navios anfíbios dos Estados Unidos ali naquela região.
grupo de batalha do USS Iwo Jima, né, o grupo anfíbio, o grupo de assalto anfíbio do USS Iwo Jima, ali em Trinidad e Tobago, fazendo exercício. Trinidad e Tobago ali é 15 quilômetros do litoral da Venezuela, muito próximo. E o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas resolve ir lá na terça-feira. Bom, e na quarta-feira, o próprio secretário da Guerra, o Peter Hegseth, vai à República Dominicana, se encontra com o presidente e consegue uma autorização para que aeronaves militares dos Estados Unidos possam operar das bases aéreas da República Dominicana. E, não podemos esquecer, já existem várias aeronaves militares dos Estados Unidos lá em Porto Rico, né? Por que o Peter Hegseth iria na República Dominicana para conseguir isso com o presidente da República Dominicana? Mais uma pedrazinha nesse tabuleiro. E ontem, né, para fechar as visitas aí VIPs aqui na nossa área, o Peter Hegseth foi para o USS Gerald Ford, que está navegando no Caribe, né? O grande porta-aviões USS Gerald Ford, o navio de guerra mais poderoso do mundo, né? E tem aí um vídeo que eu compartilhei lá no Instagram, né, dele falando com a tripulação do USS Gerald Ford, cerca de 4.500 militares dentro do navio. Gente, vocês não têm ideia do que é um porta-aviões americano. Propulsão nuclear, 75 aeronaves, é uma coisa impressionante. E o Peter Hegseth ontem estava lá e falou à tripulação do navio. E ontem também, né, uma grande parada militar, em homenagem à aviação lá da Venezuela, e Maduro, e os outros líderes ali, junto com ele, Padrinho Lopes, que é o ministro da Defesa, Diosdado Cabello. Aliás, fiquem, como já falei com vocês anteriormente, não fiquem só presos ao Maduro. Padrinho Lopes, Diosdado Cabello, muito importantes ali na cúpula de poder da Venezuela. E aí, parada militar, desfile, etc. Acho que o Maduro fez uma leitura, porque o Trump chegou a comentar essa semana que queria conversar diretamente com o Maduro, que isso ainda não tinha acontecido. Então, isso deu uma quebrada um pouco ali nas tensões. Como vocês sabem, na segunda-feira, a partir da última segunda-feira, dia 24, os Estados Unidos passaram a considerar o Cartel de los Soles como um grupo terrorista, e na declaração do Ministério da Defesa, do Ministério das Relações Exteriores, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, eles não reconhecem o Maduro como presidente da Venezuela e dizem que o Maduro é o chefe do Cartel de los Soles. Então havia aí uma expectativa que a partir da segunda-feira o ataque poderia ocorrer a qualquer momento, e aí, logicamente, muitos de vocês me perguntando, né, como é que seria esse ataque, etc. No último final de semana também, na última sexta-feira, os Estados Unidos, a Agência de Aviação dos Estados Unidos, lançou uma nota de alerta às aeronaves comerciais sobre o espaço aéreo da Venezuela e também do Caribe, alertando para isso, e aí várias empresas aéreas cancelaram seus voos para a Venezuela, e o Maduro obviamente não gostou, deu um prazo de 48 horas para elas voltarem a operar lá na Venezuela, e caso não fizessem, ele cancelaria as licenças dessas empresas a operar. Ontem, né, até ontem à noite, Ibéria, TAP, Latam, Gol, Avianca e Turkish Airlines estavam proibidas de operar na Venezuela por determinação do presidente Maduro. Eu não acredito numa invasão militar dos Estados Unidos, não vai ser uma invasão, tá? Vai ser uma operação cirúrgica, operações especiais para matar ou capturar Maduro e sua cúpula, muito importante a sua cúpula, para poder passar o comando da Venezuela para a oposição. E aí vai precisar de militares venezuelanos que deem um golpe e passem e deem suporte para essa nova eleição, ou considerar o Edmundo González o presidente legítimo da Venezuela, etc. Então vamos seguir acompanhando, questão importantíssima para nós aqui, Venezuela, entorno estratégico brasileiro. Bom, e como eu tinha falado, Rússia e Ucrânia, uma confusão danada, vocês devem ter acompanhado, eu falei aqui no Minuto Conexão Geo ao longo da semana, não sei se vocês viram o vídeo, um vai e vem, primeiro saiu um plano na sexta-feira, de 28 pontos, um plano claramente favorável à Rússia. A Rússia segue batendo muito naquela questão da Ucrânia deixar os territórios, especialmente a região de Donetsk, muito importante, né? A região de Donetsk, 75% dessa região é ocupada pela Rússia, 25% ainda ocupada pela Ucrânia, e a Rússia lá em 2022, setembro de 2022, considerou aquelas 4 regiões, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk, como regiões pertencentes ao Estado russo. E essa proposta aí de 28 pontos, que saiu na sexta-feira, deu muita polêmica,
previa que a Ucrânia deixaria o restante da região de Donetsk, que não é ocupado pela Rússia. Muito interessante. Não falou de Zaporízhia nem de Kherson, ou seja, porque a Ucrânia ainda ocupa parte de Zaporízhia e parte de Kherson. Vejam como a Rússia não está tão bem no cenário do conflito, porque a Rússia, se vocês olharem com calma, né, já saiu em vários lugares, eu postei também no Instagram o plano de 28 pontos, né, vocês vão ver lá que não fala do território que hoje a Ucrânia ainda ocupa em Zaporízhia e Kherson, só fala de Donetsk. Né? Mas, como esperado, a Ucrânia, né, e tinha outros pontos também, pontos que eu já vinha comentando com vocês, a Ucrânia renunciar à OTAN, constitucionalmente, botar na Constituição que não pode entrar na OTAN, zero presença de tropas da OTAN na Ucrânia, redução dos efetivos militares, limitação dos efetivos militares da Ucrânia a 600 mil militares, eleições gerais em 100 dias também, estava previsto nesses 28 pontos, mas a coisa azedou e aí a Europa veio forte contra esse plano. O Zelensky naquela situação difícil, porque ele precisa dos Estados Unidos, né? Ele não pode ser tão contundente contra os Estados Unidos, e foi marcada uma reunião de emergência em Genebra, e, um detalhe, o Marco Rubio, secretário de Estado, foi para Genebra nesse último final de semana. E isso é muito importante porque o homem forte nas negociações aí com Rússia e com Ucrânia era o Steve Witkoff, né? Aquele empresário americano que é o homem de confiança do Trump, importante nas negociações ali no Oriente Médio, Hamas, etc. E o Steve Witkoff ficou envolvido em uma polêmica de um vazamento de um áudio, saiu aí um vazamento de áudio, ele assim, orientando o assessor de segurança nacional da Rússia sobre como ele deveria falar com Putin, sobre como o Putin deveria falar com o Trump, elogiar o Trump, etc. Foi um troço um pouco ridículo, mas o importante é que aquele plano lá de 28 pontos não foi para frente, como a gente já esperava. A Ucrânia colocou outras questões e aí a gente não sabe exatamente, né, o que está no novo plano. Né? Já falaram em plano de 22 pontos, plano de 24, alguns falaram que voltou a 28, e o Steve Witkoff vai a Moscou na semana que vem. Os Estados Unidos, como vocês sabem, estão aí no feriado mais importante deles, né, Dia de Ação de Graças. Essa semana, esse feriado desde ontem, né? Ontem, hoje, sábado, domingo, o principal feriado do ano dos Estados Unidos. E o Steve Witkoff viaja na semana que vem, não sabemos ainda quando exatamente, para Moscou para conversar com Putin sobre o novo, né? Não é aquele plano dos 28 pontos, é o novo plano que os Estados Unidos negociaram lá com a Ucrânia e a Europa também se meteu, etc. Então, vamos seguir acompanhando. É o conflito mais importante desde o final da Segunda Guerra Mundial na Europa. A Europa, fiquem de olho na Europa, nos países europeus, vejam o movimento dos países europeus. França anunciou agora um novo programa de recrutamento voluntário, né? Não é obrigatório, mas um novo programa de recrutamento voluntário, uma meta aí de trazer 10 mil recrutas até 2030, que eu achei um número pequeno. A Alemanha também com algo parecido, todos os jovens de 18 anos têm que se apresentar em janeiro, e aí eles vão dizer se são voluntários ou não a servir as Forças Armadas. Por enquanto não tem recrutamento obrigatório nesses países, nem na Alemanha nem na França, mas isso pode mudar. Então a Europa se mobilizando bastante, né, com relação a um possível conflito de maior escala com a Rússia. Vejam bem, com a Rússia, a Europa se militarizando, a indústria de defesa europeia crescendo, e esse são, sem dúvida nenhuma, ponto importante que nós temos que estar de olho. E estamos de olho, né? Estamos de olho na grave crise China e Japão. Aquela crise que começou lá no início de novembro, 7 de novembro, já falei isso aqui para vocês. A primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, que é muito conservadora, fez um pronunciamento no parlamento japonês dizendo que caso Taiwan fosse atacada, a Japão teria que tomar alguma medida, etc. Né? Interessante que ela tinha se encontrado com o Xi Jinping lá na Coreia do Sul no final de outubro, na reunião da APEC. Aquela mesma reunião que na véspera do início da reunião o Trump se encontrou com o Xi Jinping. Pois bem, no primeiro dia da APEC, a Sanai Takaichi, a primeira-ministra do Japão, se encontrou com o Xi Jinping. Mas mesmo assim, 7 de novembro, ela falou aqui no parlamento, e a partir dali, muitos problemas. Ontem mesmo saiu a notícia de que a organização de um show aéreo, né, de um evento aí de defesa lá da China, proibiu propagandas de empresas japonesas. Ou seja, a questão não está boa. E novidade da semana, né, 2 pontos importantes:
Primeiro, a visita do ministro da Defesa do Japão à ilha de Yonaguni, é uma ilha que fica a 110 quilômetros de Taiwan e 2.000 quilômetros de Tóquio. Porque quando a gente pensa assim no Japão, a gente pensa na ilha principal, mas na verdade, o Japão é uma quantidade de ilhas enorme. E a última ali do sul é essa ilha aí, pequena, fica a 110 quilômetros de Taiwan, vejam bem, né? Bem longe da capital japonesa, mas bem perto de Taiwan. E o ministro da Defesa japonês resolve visitar a ilha para inspecionar a construção de um sistema de defesa antiaéreo. Logicamente, a China protestou, né? E botou lá, vou citar aqui para vocês, uma ação deliberada, isso aqui está no comunicado formal da China, uma ação deliberada que alimenta tensões regionais e provoca confrontação militar. Escrito isso, né? E as tensões grandes acabou levando. Essa semana teve um telefonema entre Xi Jinping e Trump e um dos assuntos foi essa questão. E de acordo com as mídias, né, japonesas e até algumas americanas, o Trump teria ligado para a primeira-ministra do Japão para pedir para ela desescalar essa crise com a China, né? Então, a situação ainda requer acompanhamento e também aí dentro desse caldeirão Japão, China, a gente não pode esquecer do histórico contencioso entre China e Japão, né? Muitos problemas. A China, o chinês, isso já foi feito em várias pesquisas. Se tem um povo que o chinês não gosta, é o japonês, né? Pelas questões históricas. Isso a gente não pode esquecer, né? Na média, o povo chinês ele é mais contra o povo japonês do que contra os americanos, para vocês terem uma ideia, né? Então, o ódio do japonês ali, a raiva do passado, o que os japoneses fizeram quando invadiram a China, etc., é muito forte. E para fechar esse bloco aqui, né, de China e Japão, o presidente de Taiwan resolve, né, aproveitando essa confusão, anunciar aí um orçamento especial de defesa de 40 bilhões de dólares para compras de armas, né, que vai ser distribuído aí a partir do ano que vem até 2033. Em 2026, 2033, 40 bilhões de dólares somente para compra de armas, e citou um Taiwan Dome, ou seja, um domo de defesa aérea de Taiwan, um sistema sofisticado para interceptar mísseis, interceptar drones, etc, etc, né? 40 bilhões de dólares, façam as contas aí. Bom, Israel, Hamas, Hezbollah, essa semana o destaque foi para o primeiro ataque israelense há muitos meses contra Beirute, isso mesmo, capital do Líbano. Isso aconteceu no último domingo. Foi morto o chefe do Estado-Maior do Hezbollah. O Hezbollah não morreu, gente. O Hezbollah teve a sua capacidade militar muito degradada pelos ataques aí de Israel, principalmente no ano passado, mas o Hezbollah ainda vive e Israel segue atacando no sul do Líbano e essa semana, depois de muitos meses, atacou Beirute, capital do Líbano. E isso, logicamente, leva aí uma preocupação muito grande de que a questão no Oriente Médio ainda não está resolvida. Vocês lembram que o Conselho de Segurança da ONU votou e aprovou a formação de uma força de estabilização, né, ali para Gaza, mas, por enquanto, nada. O mandato até já está previsto, 31 de dezembro de 2020, até 31 de dezembro de 2027, né, outro ano ainda, mas, por enquanto, nada de concreto sobre quem vai chefiar, quais países vão mandar militares para essa força de estabilização lá para Gaza. Outra questão que estamos de olho, golpe militar na Guiné-Bissau. Subiram uma junta militar. A África sempre complicadíssimo, muitas questões de desigualdade socioeconômica, né? Problemas seríssimos. E os militares, volta e meia, a gente vê essa questão aí de golpes de militares em vários países da região. Mas um ponto também importante para trazer, que eu trouxe aqui para vocês, essa questão da Guiné-Bissau, porque Guiné-Bissau é entorno estratégico do Brasil, banhado pelo Atlântico Sul e faz parte da comunidade de países de língua portuguesa. Então, logicamente, o Brasil, que tem que liderar a comunidade de países de língua portuguesa, tem que estar atento a essa questão da Guiné-Bissau. Foi tocado toca de recolher, o presidente foi preso, ocorrendo eleições agora no último final de semana, o resultado das eleições ia sair ontem, e aí na quarta-feira os militares fecharam as urnas, tudo, não divulgaram o resultado da eleição, prenderam o presidente, fecharam as fronteiras, toca de recolher no país. Guiné-Bissau é um país muito pobre da África Ocidental. Estamos de olho, vamos seguir acompanhando. E o último, uma parte do Estamos de Olho de hoje, estamos de olho sempre com muitas questões, mas eu tenho que reduzir até por causa do tempo para vocês. China e Índia, exatamente. Vocês lembram que de vez em quando alguns de vocês me perguntam, comandante, e BRICS, né? Gente, BRICS é um fórum político, nada mais do que isso. Não é uma aliança militar, não é uma comunidade econômica, né? É um fórum político, somente isso. Por quê?
China e Índia. Eu sempre falo isso para vocês, né? China e Índia. China e Índia tem questões seríssimas geopolíticas. Eu até já falei em palestra, já falei em aula, que talvez tenhamos na segunda metade desse século algo bem sério entre China e Índia. Dois países, as duas maiores populações do planeta, né? E já tiveram guerra um com o outro em 1962, já tiveram um confronto lá na fronteira também em 2020, morte dos dois lados. E o que aconteceu essa semana de novidade? Uma cidadã indiana chegou em Xangai, o passaporte dela dizia que ela nasceu em Arunachal Pradesh. Pois bem, Arunachal Pradesh, para a China, é uma região chinesa lá na fronteira lá do Tibete, que se chama Zangnan. E simplesmente a cidadã indiana foi presa no aeroporto de Xangai. Isso. Lógico, uma nota diplomática da Índia, repúdio, as mídias indianas, aliás, eu falo isso para vocês. Assistam de vez em quando, dêem uma olhadinha, curiosidade. Olhem as mídias indianas em inglês, obviamente, né, língua inglesa, muitas mídias em língua inglesa lá na Índia, para vocês terem uma noção do quanto que a Índia não gosta da China. Não é só Paquistão. A gente sempre pensa que o problema da Índia é Paquistão. Não é só Paquistão. A questão da Índia contra a China é muito séria. E aí, o Ministério das Relações Exteriores da Índia emitiu uma nota de protesto, etc. A China disse que esse é um procedimento padrão, porque não reconhece, etc, etc. Mas eu quis trazer isso aqui para vocês. Vamos acompanhar. Não acredito que tenha grandes desdobramentos, mas é um excelente exemplo dessa grande questão aí geopolítica entre China e Índia. E, como sempre, vamos fechar com uma boa notícia que eu tive a oportunidade de presenciar nesta última quarta-feira. Eu estive na cerimônia de incorporação do submarino toneleiro, do lançamento ao mar do submarino Almirante Caram, com muito orgulho, né? Uma grande conquista para o Brasil, não é uma conquista da Marinha do Brasil apenas, é uma conquista do Brasil. Submarino ainda é uma arma dissuasória muito importante, né? Ou seja, eu sempre falo isso, a nossa maior vulnerabilidade está na Amazônia Verde, na nossa grande Amazônia Verde, um vazio de poder enorme. Mas qualquer potência que queira alguma coisa com a nossa Amazônia Verde, ela virá pela Amazônia Azul, ela virá pelo mar. E o instrumento principal de dissuasão, né, de meter medo, digamos assim, nas outras marinhas de países. Ah, comandante, mas qual marinha? Pode ser de qualquer país, né? Não vou nominar aqui qual país, mas pode ser qualquer grande nação que queira alguma coisa em relação à nossa Amazônia Verde. Essa ameaça virá pela Amazônia Azul, e aí submarinos importantíssimos. Fiquei muito feliz de estar lá na quarta-feira, poder cumprimentar os comandantes dos dois submarinos, foram meus alunos, então logicamente que para mim foi um momento de muita alegria, né, poder estar presente na cerimônia. Cumprimento aí também os funcionários da Itaguaí Construções Navais, né, muito importante, a diretoria geral, tecnológica nuclear da Marinha, todos os envolvidos, né, nesse grande projeto do submarino. E agora vamos aguardar a incorporação do Almirante Caram ao setor operativo, vai demorar mais ou menos um ano, né? Ele é lançado ao mar e depois ele é incorporado ao setor operativo, e a grande expectativa pelo nosso submarino de propulsão nuclear, o Álvaro Alberto. Infelizmente, temos aí pelo menos uns 10 anos aí pela frente para lançarmos ao mar o Álvaro Alberto. É muito tempo, eu reconheço, é muito tempo, mas toda a sociedade brasileira tem que entender da importância estratégica para o Brasil ter um submarino de propulsão nuclear. Não é com arma nuclear, é com propulsão nuclear. E com isso, fecho mais um Conexão Gel 364, agradecendo a confiança de vocês no meu trabalho. Se gostaram, deixem aí a observação de vocês, o like, os comentários, e principalmente, peço sempre isso para vocês, me ajudem a aumentar aí a família do Conexão Gel. Nós precisamos discutir mais a geopolítica internacional, especialmente refletindo sobre o papel do Brasil nesse complexo mundo que nós estamos vivendo. Muito obrigado, excelente final de semana, até a próxima sexta-feira.